Ao estudo expositivo do livro de Romanos capítulo 2, versículos de 17 a 29. Romanos capítulo 2, de 17 a 29, amém? Assim está escrito na palavra de Deus: eis que tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprova as coisas excelentes, sendo instruídos por lei, e confia que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, isto todos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outros, não te ensina a ti mesmo. Tu que pregas que não se deve furtar e furtas, tu que dizes que não se deve adulterar e adulteras, tu que abominas os ídolos e cometes sacrilégio, tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Porque a circuncisão é na verdade proveitosa se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada por circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei. Não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão o que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus, amém? Santo Deus e Pai, Senhor, rogamos que o Senhor possa nos conduzir a aprender a Tua palavra, Senhor, e não somente aprendê-las, Senhor, mas colocá-las e aplicá-las em nossas vidas. Rogamos em nome de Cristo, amém. Meus irmãos, versículo 17 e 18: eis que tu tens por sobrenome, eis que tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabeis a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruídos por lei. Meus irmãos, o povo judeu se gloriava por ser o povo escolhido de Deus. Os judeus se gloriavam dizendo: eu sou o povo escolhido de Deus. E o é sim. A Bíblia mostra em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, mostra que os judeus é um povo de Deus, um povo santo, um povo peculiar, uma propriedade peculiar de Deus. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, os judeus se gloriavam e repousavam na lei judaica, na lei mosaica, e se vangloriavam do fato de terem recebido esta lei do Senhor. Então eles repousam na lei, eles buscam se justificar pela lei. Irmãos, eles eram descendência de Abraão na carne. O crente é descendente de Abraão espiritualmente.
A Bíblia nos diz, o próprio Cristo diz que nós devemos gloriar que até de pedras Cristo pode suscitar, ou seja, fazer nascer filhos de Abraão. Então não tinha vanglória nenhuma. Eles se gloriavam porque conheciam a lei. Eles se vangloriavam porque era detentor do conhecimento da lei e julgavam os gentios que não conheciam a lei. Ora, eu sou superior porque eu tenho a lei. Mas olha o que o profeta Jeremias nos diz. Jeremias capítulo 8, versículo 8 e 9. Amém? Jeremias 8, versículos 8 e 9. 8 e 9. Como, pois, dizem, nós somos sábios, e a lei do Senhor está conosco. Eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Os sábios são envergonhados, espantados e presos. Eis que rejeitam a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, tem eles? Irmãos, não adianta tu saber, não adianta você saber que existe, mas não aplicar em sua vida. O povo judeu, meus irmãos, ou o povo hebraico, conhecia a lei, e inclusive tinha uma certa zelo por Deus, mas zelo sem entendimento. Eles estavam simplesmente repousando. O que é repousar? Quando eu estou repousando, eu estou numa situação de conforto. Não, eu sou o povo de Deus. Eu sou o povo escolhido de Deus. Então não preciso mais me preocupar. Eu conheço a lei judaica. A gente vai continuar vendo a sequência do capítulo 2. Eles se gloriavam. Mas Romanos 10, ele vai para lá, não diz que eles tinham zelo sem entendimento. Queriam aplicar a sua própria justiça, não a justiça de Deus. Versículo 19, diz o seguinte, de Romanos 2: E confias que és guias dos cegos, luz do que estão em trevas. Repito, simplesmente pelo fato de serem o povo escolhido, os judeus acreditavam que estariam longe da condenação, estariam livres de serem condenados. Por quê? Porque eu sou judeu, e todo judeu será salvo. Sim, se crê em Cristo. A Bíblia nos diz que em Efésios 2, que o muro da separação foi derrubado. Dos dois fizeram um só povo. A condição do gentio e a condição do judeu é crer em Cristo. Irmão Neto, na outra quinta-feira, que fez 8 dias da semana, pregou em Atos capítulo 4 e pregou na base do versículo 12, onde foi dito aos judeus que em nenhum outro nome há salvação, nem em cima, nem embaixo da terra. Só há um nome que pode te salvar. Esse nome é o nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 4,12 nos diz: e nenhum outro nome há que possa te salvar, a não ser Jesus Cristo. Pedro nos mostra que para ser condenado ou para ser salvo, tanto faz judeu como gentil, a condição é crer no nome do Senhor Jesus. A Bíblia nos diz, foi o tema das conferências, Romanos 1,16, que o Evangelho é o poder de Deus para salvação, tanto do judeu como do grego. Grego para os judeus era qualquer pessoa que não fosse judaico. Então os povos que não eram judaicos eram
Tudo grego. Tudo grego. Meus irmãos, é através do Evangelho, é através do Espírito Santo de Deus que nós tiramos a venda da cegueira. Por favor, 2 Coríntios, capítulo 4, versículos de 4 a 6. Vamos ler o trecho também, para entender melhor sobre o Evangelho. Mas se ainda nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século, Deus com D minúsculo, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos como os vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. O judeu que não crê em Cristo e o gentio que não crê em Cristo está o quê? Cego de entendimento. Eu até falei antes de João Pessoa. A Bíblia não fala em sentimento, irmão Luiz. A Bíblia fala em entendimento. Nós temos que entender que nós somos pecadores condenados e que só há uma condição para sermos salvos: é entender o que Cristo fez por nós, tanto gentil como judeu. Não há mais diferença. Gentil, judeu, filhos de Deus, através da ação do Espírito Santo, nos tornamos todos iguais. Então, eles estavam repousando e confiando que eram instrutores, era a luz entre os gentios, mas eram também trevas, porque não estavam crendo. Até hoje os judeus ainda creem que Cristo ainda vai vir. Eles estão esperando o Messias, mas já tem muitos judeus que creram, viu? E foram convertidos pelo Espírito Santo. Então vamos continuar orando que quanto mais judeus se converter, mais irmãos nós teremos, amém? Versículo 20 e 22, de 20 a 22, perdão, de Romanos capítulo 2. Instrutor dos versos, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Tu que dizes que não deve adulterar, adulteras. Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégios. Meus irmãos, os judeus, os mestres judeus tinham a forma, o modelo da lei. Eles conheciam como deveria ser feito, mas não conheciam o conhecimento verdadeiro de Jesus Cristo. Aí você pergunta, quer dizer que nem um judeu foi salvo? Claro que foi. Por que Abraão foi salvo? Pela fé. Por que Moisés foi salvo? Pela fé. A condição é fé. Hoje existe a situação de que a substituição da fé pela obediência. Isso existe, irmãos. Ninguém obedece para ter fé, nós obedecemos por ter fé. Ora, eu vou obedecer para eu ter fé. Que conversa é essa? Eu obedeço por ter a fé que Cristo já me deu. Então, o pessoal estava ensinando a outro, instrutor nécio. Alguém sabe dizer o que é um nécio? Um tolo, um bobo. Instrutor de bobos, de tolos.
Esse pessoal que eram mestres e professores, o próprio Cristo chama de hipócritas. Vamos dar uma olhadinha em Mateus capítulo 23. (23, 15). Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Esses judeus eram o quê? Os falsos mestres, os ensinamentos errados. E eles percorriam o mundo e o mar para fazer um prosélito. O que é um prosélito? Prosélito é uma pessoa que não é judeu e se converte ao judaísmo. Isso aí é um prosélito. Então os judeus percorriam o mundo para fazer um prosélito, e quando conseguia, era através de mentiras, fazia o rapaz 2 vezes mais filho do inferno do que eles mesmos. Ensina aos outros, mas não ensina a ti mesmo. E estes falsos mestres, estes falsos profetas, eles deixaram um exemplo que está sendo seguido até os dias de hoje. Estes homens que pregam mentira, esses homens que fazem negócio com a palavra de Deus, vêm desde esse tempo e continuam nos dias de hoje. Meus irmãos, quando Deus te resgata, Ele abre o teu entendimento. Quando você está preso às mentiras, eu tive a prisão do homem espiritual muito séria. As pessoas estão sendo presas a sistema religioso. E quando você fica preso, você deixa ser o quê? Liberto por quem? Por Cristo. Quando você está preso a um sistema religioso, você deixa de escutar Cristo. A conversa de sexta-noite ali. Um cidadão perda de tempo. O cidadão está preso a um sistema que o pastor diz, fulano diz, que Beltrano diz. Eu não digo, a Bíblia é quem diz. Nós não dissemos nada, a Bíblia diz. Por favor, 2 Pedro. Capítulo 2, versículos de 1 a 3. Amém? Amém. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormida. Meus irmãos, toda vez que eu leio essa passagem, eu lembro do irmão Zé Paulo. O irmão Zé Paulo contou que foi vendido numa congregação. Ele estava numa congregação X aí, sem nenhum nome, nem quero saber também, e teve uma reunião no sábado para vender a igreja, irmão Luiz, com púlpito, cadeira e também com os irmãos. Vendeu tudo. Entrou com cabeça. Era ovelha? Ovelha vende com cabeça.
Irmãos, devemos entender. Mas como é que você vai entender a doutrina? Pela Bíblia, irmãos. A igreja de Deus não está aqui para explorar ninguém, nem para mentir, nem para criar mentiras. A igreja de Deus está como coluna da firmeza e da verdade. Se eu prego, irmãos, uma vírgula de mentira, tem mentirinha pequena? Ou mentira grande? Mentira é mentira. E o pai da mentira nós sabemos quem é. É o inimigo. Então, se há, e pode-se notar que essa doutrina da mentira, ela tira principalmente a glória de Deus, para colocar em homens. Para colocar em homens. E era justamente o que esse povo fazia. Os judeus, os escribas, que são especialistas e profundos conhecedores da lei judaica, os escribas é quem revisavam a lei, o tão saber da lei. E os fariseus, que eram um grupo político de judeus, que conhecia também, pelo menos na aparência externa, conhecedores da lei. Mas eles ensinavam uma coisa e praticavam outra. Por favor, vamos voltar a Mateus 23. Versículo de 3 a 5. 23, de 3 a 5. Amém? Todas as coisas, pois, que vos disseres, que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difícil de suportar, e põem aos ombros dos homens, eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-los. Fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, apenas para o quê? Serem vistos pelos homens. Isto é muito comum nas igrejas católicas evangélicas protestantes. Homens que sentem lugar de honra, homens que sentem naquelas cadeiras, irmão Luiz, de veludo, dourada, imitando quem? O Papa. Imitando a cadeira do padre católico. Imitando, querendo honra. Cristo não tinha um lugar de honra e merecia toda a honra, porque um empregado dele, um servo dele, um mordomo dele, que toma conta das ovelhas que ele comprou e resgatou com o sangue dele, deverá ter honra. Gente, se você estivesse na casa de vocês um empregado e tivesse na sala a cadeira de vocês sentarem para assistir televisão, ou para ler a Bíblia, ou para fazer outra coisa qualquer, a cadeira do dono da casa, o empregado sentaria lá? Não era nem doido. Porque estas igrejas, elas não glorificam a Deus, e sim glorificam a eles próprios. E era justamente o que os judeus já faziam lá atrás. Se glorificavam a si mesmos para serem vistos pelos homens. Que nós jamais tenhamos esse sentimento em nossas vidas, de querermos usurpar o lugar que pertence a Cristo. O lugar de honra na igreja é unicamente para Deus. A esse glória na igreja em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Se vocês quiserem honra, aqui não é igreja para vocês terem. Se vocês quiserem glória, aqui não é igreja para vocês terem. Porque nós somos aqui um corpo, e todos nós, sem exceção, somos irmãos. E irmão não tem diferença entre irmãos. Pode ter um irmão mais abastado financeiramente, pode ter um menos, pode não ter mais estudioso, outro menos estudioso, mas é tudo irmão. E irmão se trata como irmão, amém?
Voltando a Romanos capítulo 2, versículos de 23 a 24. Tu que te glorias na lei, desonras a lei pela transgressão da lei. Porque como está escrito, o meu nome será blasfemado entre os gentios por causa de vós. Meus irmãos, como é que Deus é glorificado? Como é que Deus era glorificado em nós? Como é que eu posso glorificar a Deus? Como é que eu posso glorificar a Deus? Por favor, Mateus. Capítulo 5. Versículo de 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Deus é glorificado quando os filhos deles resplandecem a sua luz. Deus reflete na gente para que os outros a observem. Deus é glorificado no nosso testemunho. As pessoas chegam na igreja, nos balcões comercial, perdão por igreja, e gritam glória, né? Glória, glória. Grita, chega, tudo é glória. Mas é uma vida que desonra a Deus. E era justamente o que os gentios, os judeus estavam fazendo. Iam para as sinagogas, iam para os templos, pregavam uma coisa e com a própria lei desonravam a Deus. Porque, por exemplo, todos aqui são pais, com exceção das minhas filhas, mas são filhas. Criança, ela é mais do ver do que do dizer. Se Modivaldo educa as filhas dele e faz totalmente ao contrário, o que é que vocês vão fazer? Igual ao pai está fazendo. Porque a criança é pelo exemplo. Essas pessoas pregavam algo aos judeus e os judeus viam a vida deles. Então Deus estava sendo desonrado. Os gentios diziam: lá vai neto, lá vai neto. Neto só quer ser santo, mas eu conheço todos os. E aí? E aí? É desse jeitinho que você só glorifica a Deus se estiver resplandecendo a luz dele. Glorificar a Deus não é gritar não, meus irmãos. Isso é coisa de homem. Eu não vou em igreja que não dá glória. O Cristo fala. As pessoas falam com os lábios, mas o coração está cheio de outras coisas. Mas eles, quando não dão, eles incentivam a dar. Você vai dar uma glória não? Assim. Né? Já ouviu isso? Essas pessoas, meus irmãos, agora vamos, sempre que nós pegamos os estudos voltados aos judeus, temos que dar um passo no tempo e chegar ao dia de hoje. Os judeus desonravam a Deus fazendo o quê? Descumprindo a lei que eles tanto se gloriavam. Eu tenho uma lei, só que não cumpria a lei. Eu tenho uma lei, mas descumpriam a lei. Na atualidade, os grupos que nós conhecemos e são conhecidos como evangélicos ou gospels
desonram a Deus em seus cultos totalmente carnais. Me diga, um de vocês, que a maioria aqui é tudo mais velho do que eu, graças a Deus, eu sou mais novo, né? Me diga onde está na Bíblia o tal do sapatinho de fogo, ou canela de aço, vassoura de fogo. Aonde é que está na Bíblia essas gritarias? Aonde é que está na Bíblia que o culto tem que ser cheio de fantasias? Aonde é que está na Bíblia que nós devemos ir para a igreja para buscar a bênção? O crente já recebeu todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Eu fui questionado uma vez por Fernanda, uma estagiária do INSS, e ela perguntou se na igreja tinha a segunda bênção. Eles têm. Tem a segunda, tem a terceira, tem a quarta, tem a quinta, tem todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 3. Vamos dar uma olhadinha? Depois volta para Romanos. Efésios 1, 3. Capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Meus irmãos, esses cultos carnais, 1:3. Efésios capítulo 1, versículo 3. Quando passa um descrente ou uma pessoa que não conhece o Evangelho e escuta a manifestação desses cultos carnais, ele cria uma aversão, cria medo. Rapaz, teve um negócio que dizia que era uma igreja perto lá de casa, que assombrava, meus irmãos. As meninas tinham até medo, era menorzinha, não era não medo. Porque, meus irmãos, era uma gritaria, um falado de línguas de não sei de quantas, uma bagunça, uma sem decência, uma coisa sem ordem. A Bíblia mostra: os meus adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Pergunta: o espírito pula? O espírito sua? O espírito se arrepia? O espírito tem sensações humanas? O que é que Davi dançava do espírito? Davi é um grande exemplo a ser seguido, né? Todo mundo que justifica, pula nas igrejas, Davi saltou e pulou fora do templo. E quando estava vindo com a arca da aliança, Davi dançou, então eu danço. Davi dançou, Davi foi corno, Davi adulterou, Davi matou, Davi destruiu a família. Só quero dançar, não quero a outra parte, não. Davi não é o meu exemplo. Davi é meu irmão. Meu exemplo é Cristo. Se eu for olhar para qualquer um dos irmãos aqui, qualquer um, viu? E olha que eu amo tudinho aqui, eu vou cair. Se vocês olharem para mim, vocês vão cair. Olhem para Cristo. Olhem para Cristo. O culto a Deus tem que ser em verdade e em espírito. O culto a Deus tem que ser sem gritaria. Por favor, Efésios capítulo 4. Versículo 31. Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Ora,
Não, eu vou tirar a cólera, vou tirar a blasfêmia, vou tirar a malícia, mas gritaria não. Gritaria não. O rapaz disse ali sexta-feira, o cidadão, que a igreja aqui era boazinha, mas era tão calma, não tinha assim, não era fervorosa, não gritava, o povo não ficava. Isso tem na Bíblia, meu irmão? Se a Bíblia dissesse grita, meus irmãos, eu gritava aqui até amanhecer o dia. Manda eu me afastar da gritaria. Diz também que o culto deve ser feito com ordem e com decência. Ora, se eu estou aqui pregando, aí está o irmão João ali, aleluia, irmão Luiz, rala, irmão Adivaldo, xalabá, e outro dançando, rodando. Que ordem e que decência tem nisso? Esse povo desonra a Deus, como os judeus desonravam, dizendo que conhecia a lei e praticando ao contrário. Este mundo evangélico desonra a Deus. Aí vocês pensam, né? Esse pastor está sendo duro demais. Nossos irmãos evangélicos. Meus irmãos, a pessoa que nasceu em espírito não participa de imundícia espiritual. Essas gritarias, esses fogos de não sei o quê, fogo de não sei o quê. Irmãos, toda a referência da Bíblia, 90% delas, o fogo é destruição. O fogo é condenação. Algumas falam da purificação pelo fogo do ouro, viu? O ser humano, toda vez que fala do ser humano, fala da condenação do fogo. Quando fala do batismo do Espírito Santo e do batismo com o fogo, está dizendo dois tipos de batismo. Um, você recebe o Espírito Santo e é um salvo. O outro é o batismo do fogo, que é o batismo lá de baixo mesmo, de queimado no inferno. Não é receber o Espírito Santo no batismo de fogo. São dois batismos distintos. O Espírito Santo, quando adentra em você, ali foi batizado com o Espírito Santo, não precisa mais de nada. Já foi feito o batismo com o Espírito Santo. Quando o crente recebe o Espírito Santo, ali ele mergulhou em você, está batizado com o Espírito Santo. E o batismo com fogo, que é o batismo dos perdidos, que serão. Eu não quero nada com fogo, eu quero com refrigério de água. Faça-se tudo decentemente e com ordem, amém? Versículos, voltando a Romanos 2, versículos 25 a 27. Porque a circuncisão é na verdade proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, e a tua circuncisão se torna incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre na lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra é circuncisão, e circuncisão és transgressor da lei? Todo mundo sabe o que é a circuncisão, não sabe? É tirar o prepúcio do homem, dada aos judeus. É uma aliança feita por Deus, está lá em Gênesis 17. Todo homem nascido de Israel deve, no sétimo dia, oitavo dia, circuncidar, fazer o círculo no prepúcio. Nesta passagem que Paulo nos remete agora, através, claro, Paulo falando pelo Espírito Santo, mostra que os judeus estavam fazendo a circuncisão apenas da parte da carne. Estava tirando o prepúcio, pronto. Eu estou livre da condenação. Eu não serei mais condenado. Mas, essa circuncisão era apenas um rótulo. O que é um rótulo? Pelo rótulo, você tem certeza do que tem o conteúdo lá dentro? Não, você tem uma ideia, né? Ah, fulano circuncidou-se, pronto. Era só na aparência externa. Em Tiago capítulo 2, versículo 10, não precisa precisar não.
diz que se você não cumprir toda a lei, você é culpado. Um ponto da lei é culpado de toda a lei. Ele dizia que não roubava, não adulterava, mas eles faziam a mesma coisa. Aí eu digo hoje, aquele entre nós que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Existe a lei judaica, existe a lei natural de Deus. E na lei natural de Deus, todo homem é o quê? Pecador. Todo homem é pecador. Por isso que Cristo morreu. Meus irmãos, o mandamento da lei foi abirrogado. Alguém sabe o que é abirrogado? Revogado por completo. Acabou. Não tem mais a lei. Hoje, mas tem isso na Bíblia? Tem isso na Bíblia, Hebreus. Capítulo 7. Versículos 18 e 19. Amém? Porque o precedente mandamento é abirrogado por causa da fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Quem é? Jesus Cristo. No 25 diz: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. Ou seja, a lei foi abirrogada, nós não cumprimos a lei. Um rapaz esse dia me disse que era católico, que não precisava ler a Bíblia, porque tinha feito o catecismo e tinha aprendido os 10 mandamentos. Aí vocês sabem que eles tiraram, não adorais a imagem de escultura, né? Eles cortam os mandamentos deles, certo? A Bíblia diz uma coisa, eles fazem outra. Mas eu achei interessante que os 10 mandamentos você não cumpre um: amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Se você quer ser hipócrita, eu amo meu Deus toda hora. Quantas vezes por dia você para e diz: Senhor, eu te amo, meu Deus, obrigado? Você diz uma coisinha, mas o tempo todo, de todo o teu coração. A gente se preocupa mais em agradar a Deus ou nossas esposas? Está parado para pensar nisso? A gente com os homens aqui nunca diz não às esposas, né? São todos bons maridos, graças a Deus. Dizer sim, porque senão... Gente, a hipocrisia não deve fazer parte da vida de um crente. No atual dispensação, que é a dispensação da graça, o crente tem que viver em novidade de espírito, do Espírito Santo que habita em nós. E deve ser sabedor que glorificar a Deus é negar a si mesmo. É glorificar o Senhor, eu não sou nada. Tudo é do Senhor e para o Senhor. Os judeus não criam assim. Eles estavam se glorificando. E toda obra ou toda operação efetuada na carne é uma obra humana. E se é humana, não te justifica. Então a circuncisão tem que ser feita aonde? Vamos ver agora, versículos 29 e 28. Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. O apóstolo está
afirmando, através da inspiração do Espírito Santo, que para o homem glorificar a Deus, circuncidado ou incircuncidado, deve fazer o corte no prepúcio do coração. E este corte não é feito por mão humana. Esta operação é efetuada pelo Espírito Santo, que adentra em teu coração e quebra, tira a velha carne e coloca o Espírito para te guiar. Esta operação, ela é uma operação que demora. O nascimento é instantâneo, mas a quebra do prepúcio é demorada. Você vai resistir, sua carne vai, como é que chama o termo? Quando fala um enxerto, rejeitar. Tua carne vai rejeitar a ação do Espírito Santo. Tu vai fazer de tudo para não servir a Deus. Tu vai tentar arrumar desculpas. Tu vai tentar se esconder, como fez Moisés, como fez Paulo, como fez Jonas, como fez Walter, como fez Edivaldo, como fez Neto, como fez todos nós aqui. Se você disser que na primeira vez que Deus te chamou, você foi de todo o braço aberto, alguma coisa está errada. É contra a Bíblia. Todos os crentes tiveram sempre aquela luta. Eu vou, mas não fazer isso. Eu vou negociar com Deus. Irmãos, quem começou a obra em nós irá aperfeiçoar. A circuncisão substancial é a espiritual, aquela feita pelo Espírito Santo de Deus. Por favor, Filipenses. Capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. O Espírito Santo começou a obra no crente e ele irá aperfeiçoar. Se começou é porque tem começo e vai ter continuação. Ele não começou e terminou, ele começou e irá aperfeiçoando. O crente tem que estar buscando se aperfeiçoar cada vez mais, pela ação do Espírito Santo. Filipenses 3:3. Esta operação como ela é feita? Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Esta é a circuncisão, que confiarmos e nos gloriarmos somente em Jesus Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 11. Olha, o Espírito Santo faz anestesia da operação, viu? Olha o médico, quem é? No qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mãos, no despojo do corpo dos pecados na carne, pela circuncisão de Cristo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito age na gente e nos faz uma circuncisão do coração, no Espírito. E nós somos aperfeiçoados pelo Espírito. Meus irmãos, toda a ação feita na carne é uma espécie de obra que leva o mesmo a gloriar-se. Tem muita gente que diz que o nascer de novo é ser batizado, né? O batismo é uma obra, é uma decisão do homem. Você pode ser salvo sem ser batizado, pode ser batizado por ser salvo. É a mesma coisa da circuncisão. Meus irmãos, o que a palavra de Deus nos ensina é que a glória que devemos buscar é entender e conhecer ao Senhor. Jeremias capítulo 9,
para encerrarmos o culto, versículo 23 e 24. A glória que nós devemos buscar é essa. 9, 23 e 24. Amém? Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe, Deus nos fortaleça, que nós buscamos somente honrar e glorificar a nosso Deus. Amém?